Estamos aqui em mais um episódio do podcast, na verdade o primeiro episódio do podcast Valor em Negócios. Para quem está assistindo, quem é a primeira vez que está assistindo um dos nossos vídeos aqui, seja muito bem-vindo, você que está querendo conhecer mais sobre valor, sobre negócios, entender como que as empresas funcionam, quem são os profissionais que estão trabalhando com você, que podem trabalhar com você, que você pode fazer negócio. A ideia desse podcast é conectar pessoas que geram valor para o mercado, que sabem fazer o mercado acontecer. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo Vitor Fagundes. O Vitor Fagundes é um conhecido de longuíssima data. Muitos anos. Muitos anos, a gente se conhece aí Muitos anos. pelo menos 40 anos, né, Vitor? Eu acho que uns Por 35, aí. 40 anos, né? 35 anos, é. Desde moleque, já aprontamos muito junto. E agora a gente está Muitos. aqui para falar de negócio. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado pelo seu aceite no convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui te entrevistando, fazendo algumas perguntas para você. E espero que a gente possa contribuir juntos com a audiência que está nos assistindo. Fala para mim. Eu que agradeço, Lázaro. Espero que eu possa também contribuir aqui hoje, né? Estou aqui para contar um pouquinho da minha história, da minha experiência e do meu negócio. Vamos para cima. É isso aí, maravilha. Vitor, me conta, quem é o Vitor Pessoa? Esquece o trabalho agora. Vamos primeiro falar quem é você. Tá. Eu, como pessoa, meu nome é Vitor Fagundes, né? 41 anos, sou natural da Bahia. Hoje moro em Santos, na verdade, desde os 5 anos de idade. Foi aqui que eu fui criado, né? Aqui que eu vivi a minha história, aqui que eu estudei, que eu me desenvolvi. E aqui que eu casei, que eu crio meus filhos. Eu sou uma pessoa bem tranquila, tá? Já fui mais tranquilo no passado. Um pouco dessa parte, tanto familiar quanto a vivência do dia a dia, né? Foi tirando um pouquinho a paciência, né? A gente brinca com isso que ela foi esgotando, né? Mas eu continuo sendo uma pessoa bem honesta, uma pessoa tranquila. Gosto bastante de esportes. Gosto de assistir o meu time, por mais que ele não esteja tão bem. Qual que é o seu time? É o Santos. Abre o jogo. É o Santos. É o Santos. Santos Futebol Clube. Nossa, mas tá difícil, viu? Não vou falar muita coisa, porque o meu também não tá muito bom, não. Qual que é o seu mesmo? É o São Paulo, né? Eu sou São Paulo. São Paulo. Eu fui agora no jogo contra o Corinthians. Nossa, você chega lá chateado, sai mais chateado ainda, mas tá difícil. Eu já nem ligo tanto. Então, e assim, eu tenho os meus sonhos, né, meus desafios, eu venho evoluindo. Lógico, quando eu era adolescente, quando eu era pequeno, sempre me perguntavam o que eu queria ser, e eu sempre dei uma resposta que é, no mínimo, curiosa, né? Eu sempre respondi rico. Por quê? Porque eu venho de família humilde, eu sempre tive uma infância mais difícil, né? Já passei algumas necessidades, mas conforme... aí as pessoas perguntavam, né? Pô, mas rico fazendo o quê? Eu falava assim, não sei, mas eu quero ser rico. Por quê? Eu sempre falei que eu me via morando num lugar legal, eu me via com minha família, eu me via tendo um carro legal, tendo o meu negócio. Eu sempre me vi, por incrível que pareça, viajando a negócios. E, coincidentemente, o destino me trouxe até aqui, né? E hoje em dia eu faço tudo isso. Então, eu acho assim, foi uma evolução, né, da minha trajetória aí. Mas eu ainda continuo sendo aquele... parece que a quinta série nunca morre, sabe? Não, nunca. Então, a brincadeira continua a mesma. Eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Por dentro, né? Por fora tem uma casca que a gente, às vezes, tem que criar, até por conta da nossa imagem perante os clientes, tal, nossos parceiros. Mas eu, pessoalmente, continuo sendo uma pessoa muito, muito do bem. Essa casca que você falou, como a gente já ouviu esse tema em outras situações, né? O empresário, ele vai criando essa casca por vários motivos, né? Você teve uma infância, como você falou, você passou, né, um momento de aperto e tal, mas você teve algum momento ou alguma situação que parece que virou uma chave para você? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma contratação de equipe e tal, e aí a gente dá confiança, chega uma hora que a pessoa ela abusa da confiança e a gente começa a ligar o sinal de alerta, né? Poxa, não vou confiar mais, ou vou diminuir. E aí você começa a criar essa casca. Você lembra de alguma situação que te chama a atenção até hoje ou não?
Olha, eu diria que minha cabeça começou a mudar quando meu pai faleceu. Hum, Meu pai faleceu 6 dias depois que eu fiz 18 anos, uhum. e dali em diante eu morava no estacionamento, né? A gente tinha um lava-rápido lá, eu morava dentro do Eu estacionamento na lembro. época. E aí eu falei assim, cara, eu não quero isso pra mim. Por quê? Porque eu achava que aquilo ali não me dava um futuro, não me dava uma perspectiva de vida para eu alcançar tudo que eu imaginava, né? Então acho que ali foi o início, né? Ra- Logo, logo quando eu saí dessa, quando meu pai faleceu, o que que eu fiz? Eu tomei a frente do lava rápido ali da gente, né? Então, todas as vezes que meu pai pedia, por exemplo, pra eu lavar um carro, eu tinha que encerar chuva, sol, frio, aí eu sempre, eu não quero ir. Sempre tinha aquela má vontade, sabe? Aquela Uhum. preguiça. E, cara, a partir do momento que meu pai morreu, eu, de verdade, isso daí virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, não, agora eu tenho que me virar. Não vai dar pra eu ficar na sombra de ninguém, entendeu? Só para contextualizar aqui, você falou Aham. que você morou no estacionamento. Eu lembro Sim. perfeitamente dessa época. Conta para a Uhum. audiência como foi, como que era esse morar no estacionamento. Aham. Era uma casa bem humilde, né? A gente tinha um estacionamento que ele era até bem grande em São Vicente. Era de vocês o Hoje em dia estacionamento da hoje em família? dia é um hospital lá, sabia? Não, não sabia. É um hospital Frei Galvão lá. Olha só. Então, hã? O estacionamento era da família? Como é que. Não, então, assim, o estacionamento, o negócio Tá. era do meu pai e do meu tio, irmão dele, Uhum. meu tio Jorge. Porém, é um terreno alugado, né, que a gente alugou de uma empresa que era dona do terreno. Então, na verdade, a gente vivia uma instabilidade, de qualquer momento eles pedirem o terreno, né? Então tinha um terreno e tinha E, uma casa dentro do terreno. Você e tinha morava uma. lá, né, dentro dessa É, casa de um terreno que era um estacionamento. sim, exato. Então, imagina só, eu acordava, às vezes tinha gente mexendo na minha geladeira. É uma casa simples, né? Você Sim. entrava pela cozinha, para um lado era um quarto e um banheiro, para o outro lado era outro quarto. Aí tinha uma área de serviço do lado externo e era colado no lava-rápido. Então, se eu não estivesse lavando o carro, aí eu acordava com o barulho da VAP, Da né? VAP. Então, era muito simples, né? Então, uma das coisas que a gente fala, né? É que como tinha muito carrinho desses de praia que guardavam lá no estacionamento, então vira e mexe tinha rato dentro do quarto, aí os cachorros da gente saíam à caça. É engraçado, assim, que apesar de ter sido uma fase muito difícil, eu lembro com bastante carinho, sabe? Porque foi uma época também que eu morei com meu pai, né? Por os últimos 4, 5 anos de vida dele, eu estava ali com ele, então eu tenho um carinho. E tinha os lados bons, né? Quando a gente queria fazer um churrasco, alguma coisa, tinha espaço para todo mundo, dava para ligar o som alto, não tinha problema com vizinhança nem nada. Mas aí o lado negativo por exemplo, quando chovia, entrava água, tinha muita goteira, a questão do tempo, né? Como era telha de Eternite, Uhum. então era bem baixinho, então Calor. independente da hora que eu fosse dormir, se tivesse no verão, 8h30, 9 horas eu já estava fritando na cama. Tá. E no frio também fazia muito frio, né? Uhum. Então, isso daí, de uma certa forma, foi me criando uma resistência de que para eu evoluir como pessoa, profissionalmente, eu precisaria me passar por alguns momentos, né? Que alguns seriam mais desafiadores, outros nem tanto, mas que eu acho que tudo isso contribuiu para eu conseguir evoluir, sabe? Perfeito, legal. E aí foi, se você associa que essa fase que você fez, que você viveu, fez com que você quisesse ser rico um dia. Aham. Engraçado porque, como era um estacionamento, então o que que acontecia? Vira e mexe a gente via alguns carros bons, né, chegando lá, tal. Uhum. Aí eu falava assim, nossa, olha que carro lindo. Aí eu entrava no carro e falava assim, pô, fica até mais bonito aqui no carro. As coisas de adolescente, né? Sim. E aí eu falava assim, poxa, por que não, né, ter um carro desse daqui a um tempo, né? Só que realmente quem me via naquela situação não imaginava, né, que eu ia conseguir sair daquilo ali, porque realmente é, é, você fica meio sem rumo, né? Sim. Era muito inesperado, digamos assim, né, eu chegar onde eu cheguei. Agora, o interessante é que quando aconteceu esse episódio do meu pai falecer,
É que ao invés de eu ir procurar um trabalho em qualquer outro lugar, eu fui trabalhar em um outro estacionamento, Olha só. que era do meu tio, Tá. Claudino. Abriu. Aí eu fui, aí eu fui trabalhar no estacionamento dele com a Milena, que é minha prima, ela me deu oportunidade na época, só falou assim, ó, tira a sua carta, que vai surgir uma oportunidade que você vem para cá. E aí eu fui trabalhar lá. E uma coisa que eu sempre tive, que me favorecia, é que eu nunca fui uma pessoa, nariz em pé, sempre fui mais humilde, né? Uhum. Então, eu sempre tratei as pessoas com igualdade, independente da classe social da pessoa, sendo rica, pobre, independente do cargo que ela ocupasse, eu sempre tratei todo mundo de forma igual. Então, o que que aconteceu? Quando eu fui trabalhar nesse local, era um flat, onde tinham alguns empresários lá. Hum. E foi aí que o negócio começou a mudar ao meu favor, porque eu tratava todo mundo muito bem, eu acabei pegando amizade com uma pessoa que morava lá nesse flat, e um dia ele me perguntou se eu tinha vontade de trabalhar no porto, e tal. E até aí eu falei assim: "Poxa, quem aqui não quer trabalhar no porto, né?". Porto Aí Santos, aham. imagina só, o meu padrinho, ele era estivador. Aí eu falei assim: "Nossa, trabalhar no porto deve ser muito legal, né?". Pô, o meu padrinho era estivador e eu achava super legal. Aí eu falei assim: "Não, beleza". Quando foi um domingo, eu estava comendo, porque eu trabalhava, o sábado era minha folga e domingo eu trabalhava até às 3, né, Uhum. tem intervalo. Só que era um dia mais tranquilo. Então o que eu fiz? Eu fui comer tinha uma padaria do outro lado da rua, né, eu fui comer e estava com o rádio. Aí daqui a pouco me chamaram: "Ó, pessoal, o seu Murilo tá chamando que ele tá precisando do carro". Eu falei: "Nossa, o Murilo, em pleno domingo, ele nunca pega o carro domingo?". Aí eu voltei, né, atravessei, deixei as coisas lá e a minha comida, e atravessei pra pegar o carro dele. Quando eu cheguei lá, ele estava com um jornal na mão. Aí ele perguntou pra mim assim: "Aí, Vitor, tudo bom?". Eu falei: "Ô, seu Murilo, tudo bem? Vai querer o carro?". Eu já ia descer na rampa, que era estacionamento subsolo, né. Eu ia descer na rampa, ele falou assim: "Não, não, espera aí, eu quero falar com você". Eu falei assim: "Poxa, como posso ajudar?". Aí ele falou assim: "Olha, surgiram algumas oportunidades de emprego na empresa que eu trabalho, eu queria saber se você tem interesse". Aí eu falei assim: "Pô, lógico que eu quero". Aí ele falou assim: "Ó, vou deixar o jornal com você, você dá uma olhada aí nas funções que tem e você me fala". Eu comecei a olhar porteiro, faxineiro, é Porque só antigamente eu falei era assim: "Meu". as vagas estavam nos jornais, né? Aí eu falei assim, na época era jornal ainda. Aí eu falei assim: "Nossa, para mim, independente do cargo que eu começar, eu tenho certeza que eu vou conseguir subir, porque eu vou mostrar o meu trabalho, eu vou mostrar que eu faço de forma séria, eu sou bem caprichoso no que eu faço". Aí eu falei assim: "Então eu tenho certeza que eu vou conseguir evoluir". Aí eu falei assim: "Nossa, se eu entrar lá de faxineiro, logo eu passo para porteiro, depois eu tento ir para o pessoal do escritório". E eu tinha isso na minha cabeça, tudo bem. Daí ele desceu, aí só que na hora que eu estava acabando de ler, aí eu vi que estava escrito assim, "Pra qualquer função a ser executada, no mínimo 1 ano de experiência". Hum. Aí eu virei Aí ele desceu, né, aí eu estava meio triste, assim, né, falei: "Ó, seu Murilo, eh, poxa, agradeço a oportunidade, mas tá dizendo aqui que eu tenho que ter no mínimo 1 ano de experiência em qualquer função e eu não tenho". Aí ele me respondeu uma coisa que eu levo até hoje, "Experiência a gente vê com o tempo". Aí eu falei: "Caramba, que bacana, né". Aí ele falou assim: "Ó, me manda teu currículo e eu vou falar e eu vou ver se tem uma vaga para você". Eu falei: "Tudo bem". No outro dia, 7 horas da manhã, o currículo estava no banco do carro dele. Falei assim: "Não pode perder tempo, né". Uhum. Nessa época, a gente ainda pedia para o pessoal fazer o currículo, né, que eu não tinha Sim, computador. imprimir e tudo Ó, mais. eu tô falando aí de 2003, 2004. Sim. Então, eu estava com 18 anos para 19, né, foi nesse meio termo. E aí tudo bem. Eu acabei indo fazer a entrevista e por eu já ter esse viés meio desafiador, né, comigo mesmo, no meio da entrevista, eu estava fazendo a entrevista com o gerente do terminal, era um terminal de container, o T-Conde na época, né, hoje em dia é Ecoporto. Eu não fazia ideia de com quem eu estava falando, para mim era só uma pessoa que estava me entrevistando, não tinha noção, da hierarquia, dos Sim. cargos, eu não tinha nada de noção em relação a isso. E aí eu perguntei pra ele assim: "Ah, então, seu Eumano", ele era até argentino, cara. Hum. E aí ele falando comigo, aí eu falei assim: "Então, e o que que como que eu faço, independente do cargo, se eu conseguir a vaga, independente do cargo, como que eu faço para subir de cargo?". Aí ele olhou para mim assim, aí ele falou assim: "É, meu amigo,
você nem chegou Já é e você atrevido, já né? tá, você já tá querendo. Aí ele foi e falou assim: Olha, gostei de você, vou te dar uma oportunidade. Uma pessoa aqui dentro pediu para eu te dar uma oportunidade. Um detalhe que eu fiz essa entrevista, estava marcada para 6 horas da tarde, eu fiz essa entrevista já era 8 horas da noite, Ah. fazer às 6, né? Eu fiz às 8 porque eu me perdi, eu não sabia andar no porto, aquela Você coisa chegou toda. 2 horas atrasado? 2 horas atrasado. Só que eu consegui avisar ele. Ah, Aí isso que eu eu ia perguntar. liguei na empresa, avisei, porque eu passei reto, eu não sabia onde era. Ah, tá. E eu tinha perguntado para um taxista, um caminhoneiro, e aí eles falaram: não, é seguindo aqui, eu fui parar na fábrica da Coca-Cola lá em Cubatão. Cara, eu numa motinha, numa bis na época, andando no porto, que é paralelepípedo, né? Uhum, Não, perigoso é uma escorregar, loucura. então. E aí, beleza, né? Quando eu cheguei, ele me deixou, assim, bem resumido, né? Ele me deixou uns 20 minutos olhando para a parede, depois ele me chamou, aí teve a entrevista, e aí foi onde eu fiz essa pergunta. Aí ele falou assim: não, vamos fazer o seguinte, gostei muito de você. Você pode vir aqui amanhã, que isso era uma sexta, que aí ele queria que eu fosse no sábado. Eu estava acostumado do sábado, era a minha folga, eu ia para a praia. Ah, Aí ele falou assim: ó, pode vir aqui amanhã, que eu vou te apresentar pro pessoal. Aí eu não sabia qual era o horário que ele entrava. Eu falei: pô, vou chegar lá às 7 horas da manhã, né? Aí uhum. eu cheguei às 7. Ele me deixou até 11h30 da manhã, em pé na recepção, que não tinha lugar para sentar. Era tipo um guichê, né? Aí ele me deixou em pé na recepção, esperando. Caramba. E eu perguntava de vez em quando para uma mocinha que estava na frente, eu falava assim: você sabe se o seu humano já chegou? Ah, ele está na sala, só que ele está numa reunião. Cara, e nada dele me chamar, nada dele me chamar. Quando foi 11h30 da manhã, aí ele saiu pela porta: ô, rapaz, tudo bem? Bom dia, você veio? Enfim, a gente combinou, eu vim. Ele falou: tá bom, então. Aí apertou minha mão e falou assim: você começa na segunda. Pô, ou seja, era um teste. Aí eu Caramba. fiquei esse tempo todo. Aí eu falei: não, beleza. Pô, pô, Aí quando foi na. para um pouquinho rapidinho aí. Você ficou das 7 da manhã até as 11. Convenhamos. Aham. 4 horas. Não é um, 4 horas. não é Não, pouco tempo. não é. Independente de ser um teste, foram Aham. 4 horas esperando. Por que Em que você pé, em ficou pé. 4 horas em pé esperando? Porque eu acho que ali foi o momento que eu comecei a entender que quem pode manda, quem obedece, quem tem juízo obedece, né? Hum, E aí eu falei assim: meu, eu preciso muito da vaga. Eu não hum, posso simplesmente ignorar o que ele pediu, só porque ele não está vindo me atender. Eu falei: "Ué, de repente o cara é muito ocupado, ele tem alguns afazeres, uhum, eu vou esperar." E eu falei: eu vou esperar, só vou sair daqui na hora que eu ver ele passando pela porta. E engraçado que tinham dois acessos, né? hum. Ele entrou pelo acesso que é por trás, pelo estacionamento, ele não passou por mim. E no dia que eu fiz a entrevista, a gente tinha saído pelo mesmo lugar. Tá. Então eu falei: meu, ele vai passar por aqui. Hum, E em um determinado momento, eu vi que ele entrou na sala, aí eu falei: não, logo, logo ele vem. Passou, sei lá, umas 3 horas, que aí eu cheguei muito antes dele também, né? Aí ele chegou, acho que umas 8, 8h30. E ele continuou, deixou lá, me deixou esperando mais 3 horas. Aí, quando foi umas 11h30, ele veio falar comigo. E simples assim, como se, tudo como se bem. fosse normal. E eu tava com as pernas doendo já. Eu tinha trabalhado no dia anterior, Tá. e como trabalhava de manobrista, Aham, eu corria, subia rampa, descia rampa, então eu tava bem cansado. uhum, Então, eu ainda não sabia se ia dar certo, então não larguei o trabalho, né? tá. Mas foi muito legal, foi uma puta de uma experiência para mim. Daí na segunda-feira subsequente eu iniciei no trabalho, né? E aí é interessante falar que eu comecei como auxiliar de documentação. Eu era o cara do arquivo morto. Tá. E o arquivo morto no terminal, ele ficava no meio do pátio e não tinha ninguém, ninguém me via. Só o cara do almoxerifado, que na hora que eu passava, eu dava bom dia para ele. Mas ninguém me via dentro do terminal. Tá. Só que eu ficava fazendo isso durante a semana, quando era aos sábados, que eu trabalhava, era 6 por 1, né? Aí, quando eu trabalhava no sábado, aí eu ia para dentro do escritório para fazer o arquivo da documentação da semana. Tá. Aí é quando eu via o pessoal. E depois de umas. Eu primeiro dia que eu cheguei no escritório, e eu não sabia quem era o seu Murilo, né? Que eu falava, né? Uhum. Que tinha me colocado lá, tinha me ajudado. E aí eu percebi que o primeiro dia que ele apareceu no escritório, que eu estava presente, Ah, aí ele apareceu, ele: fala, meu garoto, tudo bem? Bom dia. Eu falei: bom dia, seu Murilo, tudo bom?
o escritório inteiro olhou para mim. Imagina, tinha umas 30 pessoas no escritório, todo mundo olhou para mim, devem ter pensado, quem é esse cara, né? Ah, E aí ele entrou para a sala do gerente, que era o eu, mano, né? Entrou para a sala e ficaram lá um tempo conversando e tal. Aí depois saía. Aí todo dia ele começou a fazer isso. Aí no quinto dia, uma pessoa do escritório veio para mim e falou bem assim: eu não sei o que que você é dele, mas ele deve gostar muito de você, porque a gente chega a ficar mais de meses sem ver ele entrando aqui no escritório. Desde quando você entrou no escritório, ele tá vindo todos os dias. E caramba. aí, nesse último dia, nesse quinto dia, ele entrou, aí ele falou pro encarregado de pátio: Ô Paulinho, faz um favor para mim. Leva esse rapaz e essa mocinha, que eram os dois que ficavam fazendo o arquivo, né? Eu e Aham. a Eliane, né? Aí ele falou assim: ó, leva esses dois para conhecer a empresa que eles trabalham, porque eles só veem documento o dia inteiro. Eles não sabem se eles estão trabalhando num terminal de contêiner, numa fábrica de chocolate ou numa indústria. Uhum. Leva eles para eles conhecerem. E aí, nesse dia, eu dei uma volta, aí conheci a margem de atracação de navio, costado, né? Aí eu subi num MHC, que é aqueles guindastes gigantes, Sim. 50 metros de altura, com ele em operação, estava Caramba. fazendo descarga de navio. E aí eu subi, não tinha nem noção, não tinha medo de altura nessa Sim. época. Hoje em dia eu não subiria Eu já não subo desde naquela, criança. naquela época. E, cara, e ali, a partir do momento que aconteceu isso, realmente abriu meus olhos. Eu falei, cara, eu preciso ser diferente, porque senão eu vou ficar para trás. Tá. E daí, quando eu tinha 30 dias lá, uma pessoa que trabalhava no centro, que eu tinha um escritório que era no terminal e tinha um escritório do centro, que Uhum. era para fazer a agilidade com os despachantes aduaneiros e Uhum. NVO, né? É, e eles precisavam de uma pessoa lá que fosse jovem, comunicativa e soubesse lidar com o público. Pronto. E eles já tinham sacado qual que era a minha, entendeu? Ah, Aí eles falaram assim, meu, vamos mandar ele para um teste lá. Aí me subiram de cargo e me mandaram para lá. Aí eu fui, aí auxiliar de documentação era auxiliar de documentação, depois foi o 2, né? Depois de um 3, 4. aham. E aí me botaram no centro. Quando isso aconteceu, aí eu comecei a me desenvolver. Aí eu tive inicialmente tive bastante problema, é, até questão disciplinar mesmo, né? Como eu fui para o centro, eu achava que ali era a nata, eu achava que eu já tinha virado diretor da empresa, entendeu? É, um A barato. expectativa estava E, bem alta. nossa, bem alta. Sem noção, né? Sim. Cabaço, né? Cabaço. Aí o que aconteceu? Eu tive um problema com uma supervisora lá, que ela, por algumas vezes, ela faltou com respeito comigo, né? Botou o dedo na minha cara, essas coisas. Uhum. Mas foram situações que eu me dei bem, sabe? Tá. É, conforme foi passando o tempo, eu fui pegando cancha, né? Você vai entendendo como é que funciona o processo, uma bronca atrás da outra, fui entendendo qual era a importância do que eu fazia, né? Aham. Eu era responsável pelas averbações, né? Então, imagina só, hoje, quando uma carga chega no porto, Ah, você precisa nacionalizar ela. tá. Aí, quando você nacionaliza, você pega toda aquela documentação que é feita pelo despachante, entrega no terminal, e aí é feita uma conferência documental e física. Aí a conferência documental era minha. Física era tudo que o pessoal que tinha visto o container chegando, por exemplo, a carga chegando, Uhum. colocava no sistema. Então eu tinha que fazer essa comparação, se estava tudo correto, e aí conforme fosse, eu assinava esse BL, né, que é como se fosse o RG do container. Uhum. Aí eu assinava esse BL e estava liberado. Cara, então, se eu fizesse alguma coisa errada, Responsabilidade eu era sua. podia ser visto como, sei lá, tá favorecendo alguém, então podia Sim. ser preso, cara. Então, era um negócio bem, bem criterioso, né? E uma das coisas que eu sempre tive comigo é a curiosidade em aprender coisas novas, né? Tá. Então, vira e mexe, nos setores, precisavam de alguém. Ah, precisa de alguém para ajudar aqui na importação, eu ia. Aí precisava de alguém para ajudar na exportação, eu ia. Ah, preciso de alguém para fazer o registro de manifesto, aí eu ia. Isso era uma coisa legal, porque cada vez que eu aceitava o desafio de
de tentar fazer alguma coisa nova que estavam precisando, eu aprendi uma coisa nova. Sim. Então teve um momento no escritório que eu era o cara que sabia fazer todos os setores, entendeu? Hum, Então isso me deixava bem diferenciado com o pessoal, entendeu? tá. E então, poxa, nessa brincadeira eu fui crescendo, até que eu virei o líder do setor, né? Então, resumindo assim essa minha fase, foram um pouco menos que 4 anos, né? Nessa Dentro da empresa. empresa. Uhum. Nessa empresa foi um pouco menos de 4 anos. Eu saí da empresa como calculista, eu brinco que era frio e calculista, mas Aham. não, de frio não tinha nada, mas era um dos líderes do setor. Aprendi muito, tiveram pessoas muito boas lá comigo, sabe? Me ajudaram muito, me ensinaram bastante, me fizeram aprender. Eu também tenho certeza que eu ajudei muita gente também, mas uma das coisas que eu levo, assim, todos os ensinamentos, tive depois dessa supervisora, eu tive um outro que era mais carrasco ainda. Uhum. Mas assim, eu aprendi a lidar com essas adversidades dentro do ambiente de trabalho, que é diferente da vida, né? A Sim. vida, o cara fala alguma coisa para você, você manda ele Você passear, retruca, nunca mais vai e, ver, enfim. é, Lá no ambiente de e, trabalho, não. e, e no trabalho não dá, né? Às vezes você tem que engolir a seco, então você Sim. tem que ser diferente, né? E você, quando você ficou 4 anos, passou por todos os setores, aprendeu, ok. Quando você saiu, você montou a sua, como que foi você decidiu montar uma empresa? Porque hoje você Então, tem a FMX, né? isso, Foi, perfeito. como que foi essa transição? Porque você era CLT, aí você pensou em montar um negócio, como que foi? Então, ainda trabalhando no Teconde, eu continuava fazendo uns bicos, um extra como manobrista, né? Tá. Então, por quê? Porque meu salário não era suficiente. Uhum. Eu achava que eu não ganhava o suficiente, então eu imaginava assim: poxa, eu preciso de alguma coisa para eu ganhar mais. Tá. Por quê? Se eu quero ter uma casa boa, se eu quero ter uma família, se eu quero ter carro, se eu quero viajar, eu não vou conseguir nada disso com essa função que eu tenho. E eu olhava para a galera que tinha no time da empresa na época, e eu olhava, cara, eu já escalei todo mundo que era possível. E eu olhava, por exemplo, tinha o Léo que era o encarregado. Eu falava, cara, eu não vou passar o Léo. E o Léo era demais, ele trabalhava muito bem, sabe? Ele era um bom A, profissional. ela é muito bom profissional, me ajudava muito. E aí eu falava assim, cara, eu não vou conseguir passar esse cara. Eu só vou passar ele porque eu tava abaixo dele, né? Eu só vou passar ele se por acaso ele sair da empresa. Mesmo assim, tinha mais uns dois, três competindo comigo, na Hum, teoria, né? Então eu falava assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu continuar estudando e trabalhando, né? uhum. E aí, nesse meio tempo, junto com essa janela, os donos do estacionamento, que até então eu ainda morava lá, né? Pediram um terreno de Hum, volta. E tá. aí eu tive que morar de aluguel. E aí eu fazia faculdade na época. Eu fazia logística empresarial. E você morava sozinho na sua casa com seus pais? Porque até então eu morava no estacionamento. Aí nessa época eu tive que sair do estacionamento e alugar um espaço para mim. Aham. Aí morando sozinho. Aí eu falei assim, cara, não dá para eu morar sozinho, pagar o aluguel, pagar a faculdade e comer. Eu falei, eu tenho que escolher duas coisas. Aí eu falei assim, meu, vou escolher morar e comer, porque a Sim. faculdade eu tive que parar. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer para eu continuar estudando? E aí eu tinha muita vontade de morar fora do país. Hum, Daí, no próprio Teconge ainda, eu conheci a minha esposa, né, que é a Paula. Ela era, é, ela era ajudei a contratar ela na época. Ela fazia a recepção dos documentos, tal, a gente trabalhava no mesmo setor, mas uhum. a gente sempre manteve essa parte profissional, né? Durante 6 meses a gente já namorava, ninguém sabia que a gente Perfeito. estava Soube junto. separar bem o É, profissional e o pessoal. Sim, só que quando a gente descobriu, quando descobriram, viram a gente no trânsito, né? Num final de semana. E aí o meu supervisor na época demitiu ela. Hum, E aí eu falei assim, não, cara, não dá. Ela foi demitida injustamente porque ela trabalhava bem. Eu falei, cara, eu também não posso ficar aqui. E aí eu falei com ela, eu falei assim, olha, a gente podia ir morar fora, tal. E eu sempre falava que eu ia morar fora, tal. Só que aí ela que pegou mesmo e falou assim: ah, não, beleza, você quer ir morar fora? Então eu vou contigo, porque eu não queria nada sério com ninguém, porque eu sim, ficava, eu vou arrumar um namoro aqui, daqui a pouco eu vou sim, deixar uma pessoa sofrendo e vou ficar sofrendo também, né? sim. Ela falou assim: não, se você quer ir morar fora, eu vou contigo. Eu falei: caramba, eu falei, vai mesmo?
Aí a gente meio que selou com aperto de mão. Olha só. Aí, moral da história, ela que viu tudo pra gente ir pra fora, praticamente. Tá. E aí, quando eu fui demitido, eu consegui fazer um acordo com a empresa, eles me demitiram, eu recebi tudo que eu tinha férias, tinha os direitos, multa, e aí eu recebi o cheque da minha rescisão e dei limpo e seco para pagar a escola, moradia, passagem, tudo com a empresa de intercâmbio. Tá. Daí eu fui morar em Londres, na Inglaterra. Ah, e quanto tempo você ficou lá? Isso aí, lá eu fiquei quase 2 anos. Tá. Só que ainda teve um percalço lá. Eu falo, às vezes eu brinco com os amigos, minha história dá um livro, né? Aham. Porque realmente tem muitos altos e baixos, né? Sim. E o que acontece? A gente pagou uma empresa de intercâmbio, né? Para fazer todo esse processo, a gente não tinha know-how. Na época, era muito difícil de você conseguir fazer as pesquisas, né? Ah, que documento que eu preciso, como é que eu faço para tirar um Sim. visto, qualquer coisa assim. Uhum. E não tinha o Google tão aflorado, né? Não Todo tinha mundo tanta tinha informação como computador. tem hoje, YouTube É, e tudo mais. Hoje em dia você bota no chat GPT, ele já te dá E a já resposta de resolve, tudo, é né? muito, muito mais fácil. Então, a gente fez essa busca pela empresa de intercâmbio e a gente foi para Londres. Só que a gente descobriu, quando chegou lá, como a gente é muito comunicativo, tanto eu quanto ela, a gente conseguiu um trabalho no McDonald's Hum. com um português. E aí a gente pegou, ele falou assim, ó, daqui na segunda-feira vai em tal agência do McDonald's e vocês fazem, lá vocês já estão contratados. Mandou um cartão dele assinado e a gente foi. Chegou lá, foi fazer entrevista, a gente não falava nada de inglês. Tá. Na hora que chegou, aí eu lembro só da mulher falando, dizendo assim, ó, visa, no work. Aí eu só entendia isso, Sim. bem quadrado mesmo. Sim. Porra, será que ela tá falando que a gente não pode trabalhar? É. E ela folheava assim, ela, tourist. Aí eu É. falava, nossa, cara, não acredito. Aí o que acontece? A gente descobriu que a gente não podia trabalhar lá. Sim, porque a senhora tinha E, visto de turista. daí foi um pegar pra capar, né? Porque foi a hora que a gente começou a remar tudo de novo. A gente teve que procurar. Na época, estava começando aquela crise de 2008, lembra? Sim, Foi lembro. bem grave. Aqui já estava, lá começou depois quando Uhum. lá acabou, aqui já tinha saído fazia tempo, né? Tá. Então a gente pegou essa janela do início da crise lá. Então a gente teve que pagar um português para conseguir trabalho para gente. Puta, Putz. foi um, É porque lá um, tudo é um caos. certinho, assim, não tem. É diferente, no Brasil a É, gente dá um jeitinho e tal, mas lá não tem conversa, né? Dá para dar jeitinho também, viu? Você só Dá. descobre É quando só saber você como. Sendo precisa. empreendedor com vontade de fazer as coisas É, acontecer, nada é a gente, impossível. desco- a gente descobriu que tinha como trabalhar. Alguns lugares que você trabalhava menos horas, Tá. eles deixavam você, tipo, não apresentar passaporte, essas coisas, né? Uhum. Então, a gente acabou conseguindo o trabalho. Daí eu trabalhei numa cozinha e eu lavava prato, né, ajudava o chefe de cozinha, aí tinha um outro. Aí a gente foi conhecendo o pessoal, né? Conforme foi passando o tempo, a gente foi pegando mais conhecimento, conhecendo outras pessoas que ajudavam a gente. Aí eu trabalhei numa empresa que fazia limpeza, trabalhei nessa que era ajudante de cozinha e lavador de prato. Aí eu trabalhei em outra que era vendendo sanduíche, Tá. muito legal. A gente trabalhei numa balada também que durante o dia eu era pedreiro na balada Tá. e à noite eu ficava de barback, que é o cara da chapelaria. Caramba, cara. Não, surreal. É. Muita experiência, muita experiência. E tudo isso sempre mostrou para mim uma coisa, que por mais feliz que eu tivesse fazendo o que eu fazia, Hum. eu ainda assim não conseguiria alcançar alguns objetivos profissionais, né? Que você que Em- tinha desde criança, desde é, adolescente e tal. então, aí quando foi chegando próximo de 2 anos da gente estar lá, a gente planejou toda a nossa viagem de volta, então a gente fez uma viagem maravilhosa, passamos por diversos países, conhecemos na Europa uns 13, 14 países Tá. e 25 cidades, e a gente ainda voltou de navio, todo em volta de Caramba, avião, né? Não, que foi legal. maravilhoso. Uma viagem de 50 e poucos dias. E foi bem legal. Quando chegou aqui,
o transporte, que é o que a gente faz hoje, né, o core business da empresa, eu conheci através do meu sogro. Meu sogro já trabalhava com transporte há uns 15, 20 anos, Uhum. e ele estava com uma empresa que estava passando por um processo é, quase que de falência, sabe? Tá. Então, quando eu voltei, ele falou, cara, você é um cara super comunicativo, então faz a venda para mim. Eu falei, cara, mas eu não sei vender. Ele Uhum. falou, não, mas você conhece todo mundo, vai pedindo para um amigo, pede para o outro, tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vou tentar. E aí a gente foi tentando, né? Aí eu consegui um cliente, esse cliente era muito bom, que ele era um agente de carga, né? Uhum. Para quem não sabe, o agente de carga é o cara que subloca o espaço dentro do navio. Tá. Então, ele é como se fosse um intermediário entre o armador e o cliente, Tá. né? E o importador e exportador. Uhum. Então, esse cara, ele era um cliente para mim, só que ele tinha, sei lá, 50 clientes. Tá. Então, toda hora que ele me passava algum transporte, era como se eu tivesse 50 clientes na minha carteira, por Sim. exemplo. É só que Então, tudo vinha ele, através dele. isso. Então, aí nessa época eu fui pegando aquele jeito de me reunir com as pessoas, né? Fazer reunião, de tentar convencer o pessoal. Não me dava bem nessa parte, eu era muito mais operacional, Tá. aquele cara que você dá uma função e vai lá e faz Uhum. com caprichado, sabe? Sem má vontade, sempre foi assim. Uhum. É, Então, quando essa empresa, como ela estava ruim, estava mal das pernas, né? O que que aconteceu? A gente conseguiu manter durante mais ou menos uns 3 anos. Aí foi quando a gente faliu. Hum. Aí depois que a gente faliu, eu falei, cara, não acredito que isso está acontecendo de novo. Eu falei, vou para o mercado de trabalho, né? E aí eu comecei a ir para o mercado de trabalho e eu comecei a ver a dificuldade que era de voltar para o mercado. Mas Por quê? rapidinho, você chegou, você era sócio dele? Você entrou como sócio na empresa ou não? Ah, É, você é porque assim, eu era sócio de tudo que eu trazia, Ah, perfeito, tudo bem. entendeu? Era como se fosse um E, representante comercial ali, sim, um sim. E sócio. aí a Paula, minha esposa, também estava comigo Tá nessa. bom. Então é como se o meu sogro ele fosse dono de 50% da empresa Sim. e cada um de nós Tá, 25%, e aí você tá? fazia negócio Aí a também gente com. Tá. dividia, a gente dividia assim, ela fazia a parte financeira e documental, eu fazia a parte operacional junto com ele, comercial, Aham. e ele era mais operacional, ele dava com o caminhoneiro. É que, como era muito chuta, era só nós três, né? A Sim. gente se ajudava, então cada um aprendia a função do outro também. Legal. Então, depois que essa empresa começou a perder força, que a gente viu que a gente perdeu esse cliente, eu não estava conseguindo mais nenhum, a gente tinha tentado fazer algumas parcerias também que não tinham dado certo. Aí eu virei para Paula e falei bem assim, cara, eu acredito tanto no negócio, só que às vezes eu acho que o que precisa para o negócio dar certo é a nossa energia, o nosso jeito de fazer. Uhum. Porque, querendo ou não, né, meu sogro, né, era mais velha guarda, né? Sim, Ele tinha tinha 20 anos de empresa. um pensamento totalmente diferente, né? E a Uhum. gente estava ali cheio de energia, tal. Ele já tinha mais preguiça de fazer algumas coisas, tal. E aí eu falei assim, meu, o que que você acha? Não tá dando certo, mas se fosse para abrir uma empresa nova, do zero, comigo, você abre? Ela falou assim, meu, eu tô contigo. Eu falei, Legal. caramba, que legal. Aí eu fui lá, juntei meu sobrenome, juntei o dela, Por trás de um grande Fagundes, homem. Aliás, do ah, lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. sempre, Legal. sempre, sempre Atrás tem. não, do lado. Ao lado, né? Ao Pelo amor lado, de isso Deus. aí. Ao lado. Às vezes atrás também, É, né? a Nunca gente se fala sabe. por trás que é um jargão, né? Mas o certo é, É. ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Muito bom. Verdade. Então, quando ele juntou os sobrenomes da gente, né? Daí que vem o nome da nossa empresa, Uhum. FMX, nada mais é do que o Fagundes, o F de Fagundes, Sim. o M de Machado Uhum. e o X é da prosperidade, da Olha multiplicação só. das oportunidades. E até então, na época, quem usava muito era o Eike O Eike Batista, Batista, né? é. Aí, só que aí eu já tinha como depois de um tempo deu esse problema todo com ele, aí eu já tinha É, esse essa vínculo com o brincadeira. X e tal. E eu já quebrava o cliente numa reunião que eu falava isso, FMX e Fagundes Machado e o X da Prosperidade, e não é do Eike Batista, não. Aí o Sim, pessoal já dava dá risada, risada. eu já conseguia entrar mais leve na reunião, né? Legal. É, Enfim,
Para a gente iniciar essa empresa, para vocês terem uma noção, a gente começou ela do zero, literalmente, sem cliente, sem caixa, sem mão de obra, sem nem CNPJ. Para abrir a empresa, eu tive que pedir um favor para um contador que eu Uhum. conhecia. Ele abriu a empresa de graça para mim. Tá. E aí eu falei, cara, é o seguinte, eu preciso de um fôlego aí de alguns meses para fazer o negócio acontecer. Vou começar a fazer meus contatos e na hora que o negócio começar a virar, eu começo a te pagar. E eu Tá. fechei meio com um acordo com ele que ele ia me dar uma janela de 6 meses para eu começar a pagar ele. Você não E aí, conhecia ele? não, Já conhecia. conhecia. E ele era o contador da empresa que tinha acabado de Perfeito, falir, tá. Então ele conhecia entendeu? da sua índole e tal, de quem um cara Sabia. Era eu sério. que tratava Que ele com não ia ele, arriscar isso né? com qualquer pessoa, né? Sim. Cara, eu vou te ser sincero, ele foi um cara assim que ajudou bastante, porque, meu, no começo ali não tinha como, Sim. entendeu? E daí a gente começou. Eu tinha um cliente que eu estava prospectando já há uns 10 meses, Uhum. ainda na outra empresa, né? Que esse cliente, cara, eu não conseguia dobrar ele de jeito nenhum. Uhum. Não conseguia, não Quando você conseguia fala dobrar, era marcar uma reunião com ele ou era sentar com. convencer. Fazer o que tá? Convencer, ganhar o cliente, Fazer né? ele comprar Eu com toda você. vez que eu ligava, ele sempre me dava uma desculpa, porque na época ainda tinha muito isso da ligação. Sim. Hoje em dia a gente perdeu um pouco isso no ramo comercial, né? É. Hoje em dia, se você não conseguir falar com o cara pelo WhatsApp, que muitas vezes é blindado, né? Uhum. É muito mais difícil você conseguir chegar nele. Uhum. Então, eu ainda era ligação mesmo, ligava, não tinha como gravar a conversa, não tinha nada disso. Sim. Tem que ficar anotando no caderno o que você falava. Sim. Aí ele falava assim: ó, me liga daqui 2 semanas. Eu marcava 2 semanas. Que horas? Quer que eu te ligue? Ah, liga na parte da tarde. Ó, posso te ligar às 3? Aí eu colocava ligar para fulano de tal, dia tal, tal horário. Aí ia Uhum. fazendo esse lembrete. E Sim. assim eu ia fazendo com vários, O seu né? CRM era seu caderno. É, isso aí. E quando deu esses 10 meses, e foi coincidentemente foi quando a gente realmente encerrou as operações na empresa com meu sogro e a gente começou a nossa. Tá. Coincidentemente foi quando ele resolveu dar um teste para a gente, porque ele estava saindo da empresa. Tá. Ele falou Ele assim: tava ó, eu vou saindo? te dar um teste aí, porque eu tô saindo. Se acontecer alguma coisa errada aí, eu já não vou estar mais mesmo, então não tem problema. Aí eu falei, pô, ao mesmo tempo que eu falei assim, meu, que filho da mãe, né? É. Eu falei, pô, a oportunidade, cavalo dado nos olhos os dentes, né? Sim. Aí eu falei, não, vamos fazer. Aí a gente fez um treinamento, que era um material complexo, né, que a gente tinha que montar dentro do container. Era flexi tank, né? O flexi tank ele é uma bolsa, como se fosse uma bexiga Tá. grande, vai dentro de um container de 20, Tá. que é aquele container menor, né? Uhum. Então ele podia ir com um material, um produto líquido, não perigoso, compatível com polietileno, que era o material da bolsa. Tá. Então, por exemplo, a gente transportava resina de tintas, glicerina, óleos comestíveis, óleos de lê, essas coisas assim, entendeu? Uhum. E, poxa, e ali foi uma escola, né? Porque a gente estava no início da empresa e aí tinha que botar a mão na massa, não que na outra não fizesse, mas ali era só nós dois e depois mais um sócio que acabou entrando na empresa, né? Uhum. E aí esse sócio que entrou, ele que era o cara do comercial, Tá. era muito bom no comercial. Tá. E a Paula fazia a parte financeira e documental, e eu operacional com os motoristas, com os caminhoneiros, né? Eu que Uhum. lidava com eles, fazia todo o fechamento de frete. E só que como esse sócio que era comercial, ele não entendia de transporte, ele Hum. precisava que eu fosse nas Nas reuniões reuniões com com ele ele. para passar a parte mais técnica do negócio, né? Tá. Porque querendo ou não, eu já estava 4 anos trabalhando em transporte, eu sabia como Sim. funcionava, né? Uhum. E na época era só 4 anos, né? Porque na época eu falava que estava 4 anos, o pessoal nem ligava, né? Era a referência que você tinha. Pra você, na época, É, era muito tempo, né? Hoje você tem uma é, outra experiência. Normal. E assim, daqui 10 anos vão ser outras. É sim, normal. com certeza. Então, a gente começou a fazer as reuniões e eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui fazer uma reunião, cara, foi igual hoje aqui, ó. Tava chegando num lugar fora da minha zona de conforto, Uhum. nervoso demais. Quando o cliente fez uma pergunta para mim, cara, eu quase desmaiei de Sim. nervosismo, aquela ansiedade, né? Uhum. E depois, conforme eu fui vendo o tanto que eu conhecia do negócio que eu tinha, Uhum. foi me deixando mais Mais tranquilo, seguro, entendeu? né?
Aí eu falei assim: "Cara, não, pô, eu sei o que eu tô falando. Eu não preciso ter medo de falar com o cliente. Eu sei exatamente como funciona o transporte". Uhum. Então eu falei assim: "Não, cara, quando eu chegar para o cliente, eu vou explicar para ele exatamente como funciona". Só que eu sempre tive uma coisa comigo, que era não mentir para o cliente. Perfeito. E o transporte rodoviário, ele tem uma falha muito grande que foi, meio que abraçada coletivamente há muitos anos, que era assim, por exemplo, um caminhão, um carro, um veículo, ele pode quebrar, não pode? Pode. É um risco fora Ele do nosso controle. pode Até furar certo um ponto pneu, fora do controle. é, Uhum. pode furar um pneu, pode acontecer um acidente, Sim. pode pegar um trânsito, Uhum. pode acontecer, N fatores, né. Uhum. Só que, a galera no transporte, por muito medo de cumprimento de prazo, quando acontece até hoje, tá, hoje é um pouco menos, mas quando acontece algum tipo de falha, assim, durante o processo logístico, a gente brinca, né, o processo, do transporte ele é ao vivo, é Sim. real time, então ele está acontecendo durante o processo, então tudo que você tem que resolver, você resolve com ele Rápido. acontecendo, né. Uhum. E muitas pessoas costumam fazer, mentir para o cliente, virar para o cliente e falar assim: "Olha, Tipo, eh, ó, o caminhão está a caminho, já está chegando, está procurando endereço", e às vezes o cara está preso no enrolam. trânsito. Ah, Enrola um cliente. E isso tira a credibilidade da transportadora, entendeu? tá. E eu falei assim: "Cara, eu não quero ser assim". E eu falei assim: "Não, isso é uma das coisas que eu quero mudar. Eu quero falar com o cliente, eu quero poder olhar no olho dele e falar assim: 'Olha, o pneu furou. Olha, o caminhão atrasou, demorou no terminal, o motorista parou para descansar e perdeu a hora'". Eu quero poder falar isso para o cliente, entendeu? Uhum. Porque, cara, é um ser humano que está ali na frente Sim, na boleia do caminhão, entendeu? sim. E muitas vezes o cliente, o importador, o exportador, ele está com o prazo que ele tem é escasso, porque quando é exportador, ele está com gestão de estoque, quando é importador, muitas vezes gestão de estoque, e muitas vezes o contêiner dele já está 45, 50, 60 dias no mar, então ele precisa do material para poder manufaturar na fábrica dele, ou para poder vender, Sim. enfim, e o cliente ele já está sufocado, essa que é a verdade, entendeu? Uhum. Então na hora que chega o transporte, ele já não aguenta mais esperar. Então o cliente, bem dizer, ele acha que é tipo pegar um caminhão na sua prateleira aí, e colocar na estrada e ele já vai seguir, Na entendeu? E não é verdade, para ele, assim. a referência que eles têm. Eu falo geralmente isso, Uhum. né? Quando estou dando consultoria, eu falo: ó, o cliente ele não tem obrigação nenhuma de saber o que a empresa faz e como ela faz. Ele quer o serviço dele Exato. entregue. Agora, o fato dele não ter a obrigação de saber não significa que uma empresa como a sua, por exemplo, deixe isso claro para ele Uhum. estar junto com a gente no risco. Né? Exato, Porque, por exato. exemplo, você ter uma empresa que mente para poder entregar uma carga no prazo, né? Sei Aham, lá, X horas, 48 horas, e você aham, coloca lá que são 48 horas, mas com uma margem para mais ou para menos, por eventuais situações, ou seja uhum, lá que for, deixar ele ciente de que pode ter uma alteração, não sei como é que você conduz isso, mas aham. ser transparente traz a verdade para a mesa, né? E trazer a verdade Sim, para a mesa cria conexão, gera confiança que muitas vezes a gente precisa quando a gente quer contratar alguém. é. E hoje, Lázaro, eu vejo o mercado, muitas das vezes, é até uma coisa que eu gosto de comentar, eu comento isso até na reunião com os clientes, né, Uhum, é que muitas vezes o mercado ele acaba favorecendo algumas empresas que têm um processo muito mais enrijecido. Ou seja, a assim, tem todo tipo de empresa, tá. Então uhum, imagina, o mercado como uma mesa de festa, tá? uhum, Então tem o bolo, que é o principal, que uhum, é onde tem o maior pedaço, né? Que são as empresas gigantes do mercado, que é quem dita o ritmo, né? Muitas vezes por favorecimento político ou não, tá? uhum, Contatos, influências que eles têm. E tem os docinhos que ficam ali, os pequenos, né? uhum. E eu diria que a gente está no meio desses docinhos ainda, Tá. né.
Só que muitas vezes, quando você está começando, você é aquele docinho que quase ninguém gosta. Você ainda não é um Ah, brigadeiro, tá? aham. Boa Você entendeu a analogia. analogia? O Gostei. brigadeiro e o beijinho todo mundo quer. Aham. Agora, às vezes, o olho de sogra tem um cara que não quer, tem um cara que não gosta Cajuzinho. do... É o cajuzinho. Somos rejeitados. Então, eu diria que é mais ou menos isso. Então, quando você entra no mercado, você tem esse desafio, entendeu? De conseguir mostrar que, por mais que você seja um cajuzinho, Aham. que você sabe trabalhar igual um brigadeiro ou até mesmo igual um bolo. É um cajuzinho bem É, feito. cajuzinho bem feito, é isso aí. Gostoso, mas é o cajuzinho. É isso aí. E a gente foi conseguindo mostrar isso para os clientes, entendeu? Com o tempo. Lógico, não foi fácil, né? Sim, O mercado, ele é viciado é, nessa mentira, nesse formato, né, que foi criado às vezes, porque assim, de verdade, imagina só, você é o operacional da sua empresa, de um importador, e eu sou operacional do transporte. Eu falo para você assim, olha, cara, aí você me fala assim, ó, eu preciso da carga aqui às 8 horas da manhã. Aconteceu qualquer problema, eu viro para você e falo assim, ó, não vai chegar às 8, vai chegar meio-dia. Pô, você já preparou doca para sim. fazer a descarga da carga, preparou o pessoal para fazer a parte manual da desova, pessoal para fazer etiquetagem, tudo que tem que fazer dentro do processo de recepção da mercadoria. E às vezes você como empresa, você precisa ter um feedback positivo, porque isso daí vai pôr em risco é, o tipo de empresa que você está contratando também. Sim, Entendeu? o dele, Pô, Lázaro, você contrata esse tipo de transportadora, aí às vezes o cara pega um gancho lá também. sim. Então, às vezes, para ele é bom a transportadora mentir, né? Uhum. Ou omitir. Que justifica Só pra que ela, né? porque ele tem uma justificativa pronta, Uhum. entendeu? Só que eu prefiro não trabalhar assim. Então, eu deixo sempre bem claro para os clientes, né? Então, é assim, tá no trânsito, furou o pneu, atrasou, atrasou, teve qualquer problema no terminal, teve problema no terminal, e a gente sempre tenta passar isso para os clientes. Só que até a gente chegar nessa fase de poder passar isso para os clientes, que é o difícil, né? Você conseguir chegar ali, convencer o cliente em testar você, às vezes com uma estrutura mais enxuta. Muitos clientes acham que, não, se você é uma empresa pequena, você não vai conseguir me atender, porque eu trabalho com uma empresa que tem 2.000 caminhões Sim, e você trabalha só com um terceiro, por exemplo. sim, Então você não vai conseguir atender. E, na verdade, não é assim que funciona, sim. entendeu? Uhum. Porque uma empresa, já até dando, uma empresa que tem 2.000 caminhões, ela tem trabalho para 2.000 caminhões, tem trabalho para 3.000. Sim, Então ela também vai usar o terceiro. E ela vai deixar esses veículos no trabalho que já está em contrato. Então certo. você vai trabalhar com terceiro Sim, também, de qualquer entendeu? jeito. Não tem muito o que fugir. Uhum. Só que para a gente conseguir entrar nessas empresas, aí você tem que jogar o jogo, né? Dançar conforme a música. O- E Não, pode pode falar. falar. Não, E nem sempre, só para concluir, e nem sempre esse dançar conforme a música é saudável para a empresa também, entendeu? sim, sim. Quando a gente deixa só o mercado ditar as nossas E tá. regras, né? Uhum, Acho que tem que ter um equilíbrio aí. E como você falou, eu gostei do exemplo da mesa de doces, né? Tem o bolo que todo Aham. mundo quer e tal, Todo mas mundo tem quer. ali os docinhos em volta. Eu sou um docinho, talvez não o mais conhecido, não o mais, Aham. mais escolhido, mas eu tenho a minha Aham. função. Para alguém, eu vou trabalhar. E aí é em trabalhar naquele nicho ali, na escala, no quanto eu conseguir atingir. Agora, me fala uma coisa. Tá. Cara, e com esse negócio de logística, eu falo como cliente, tá? Uhum. Faz uma compra e a gente fica na expectativa de receber. Aham. Hoje em dia, as pessoas, cada vez com mais pressa, por Uhum. conta das redes sociais, por conta da praticidade para absolutamente tudo, né? Sim. Como que é na questão do transporte isso? Como que você vê? Como é que o mercado quer essa velocidade no transporte? Sendo que o tempo que um caminhão leva de uma cidade para outra Uhum. é transporte rodoviário. Rodoviária. Rodoviário. Aham. Então, o tempo que um caminhão leva de uma cidade para outra basicamente não mudou, né? Não, Assim, a velocidade é a mesma. Aonde você exato. ganha velocidade no mercado para se destacar e como que as pessoas, como que vocês estão sentindo que as pessoas, a expectativa das pessoas para as entregas e nas empresas também, né?
Aham. Assim, ó, a partir do momento que a gente recebe a documentação, eu acho que é o total diferencial. Algumas empresas grandes, como eu falei, elas, a partir do momento que elas receberem qualquer demanda após as 15 horas, Hum, fica para o dia seguinte. tá. As grandes trabalham dessa As, forma. as grandes trabalham assim. Tá. Algumas até às 16, mas sim, geralmente até às 15. Uhum, Até por conta da demanda que eles têm, né? uhum, E hoje o nosso diferencial, eu diria que em relação ao time, por exemplo, a gente recebe às vezes um documento 6h20, hum. depois do expediente, Depois. e a gente já começa a trabalhar ele. Então, se a gente conseguir trabalhar ele já para carregar na madrugada e ganhar esse tempo de trânsito, que a gente chama, durante a madrugada, que é onde ninguém vai estar trabalhando, a Hum. gente consegue estar lá no cliente às 8 horas da manhã. Coisa que E nas grandes só vai começar o processo no dia seguinte, às 8, ou isso. talvez um pouquinho mais cedo. Isso. E aí, de repente, ele nem vai conseguir entregar naquele dia, porque de manhã tem muito mais fluxo, né? Sim. Eu costumo dizer, até para os colegas aí do mercado, né, que eu acho que os terminais de container, por exemplo, eles deveriam trabalhar 24 horas. Deveriam? Todos deveriam. Tá. Tanto de vazio, container vazio, que a gente chama, né, quando não tem mercadoria dentro, quando os containers de cheio, que é quando está com a mercadoria. Uhum. Os de container eles até trabalham 24 horas. Só que 24 horas reduz o fluxo, né? Tudo bem. Mas os de vazio, muitas vezes, quando você precisa devolver esse container ou retirar esse container na madrugada, você não consegue. Ou você paga uma taxa extraordinária e aí você conta nos dedos quem faz esse tipo de serviço, entendeu? Uhum. Então, não são todos os armadores, por exemplo, que conseguem se adequar. É que, para mim, como eu trabalho com logística, para mim é muito, muito simples até a analogia. Eu consigo imaginar assim, ó, imagina que a gente tem 2.000 carregamentos diários no porto. Tá? Eu Certo. estou chutando um valor, Uhum. tá? Imagina que tem 2.000 carregamentos durante 24 horas, tá? Uhum. Então a gente pega esses 2.000 e divide pela Pelas quantidade de 24 horas. horas. Uhum. Vai dar uma quantidade de veículos por hora, Uhum. beleza? Uhum. Você concorda comigo que se parte desses terminais trabalharem só até às 5 horas da tarde, por exemplo, das Acumula. 7 até às 17, Concentra. vai concentrar essa jornada noturna. Uhum. Consequentemente, concentra o quê? Trânsito, operação dentro do terminal. Então, tudo concentra. E se você tivesse uma operação 24 horas, cara, já era, resolveu o problema. Desde que O tenham fluxo diário. pessoas dispostas a trabalhar nessas 24 horas, né? Sim, Isso é beleza, complicado. que é mais caro, né? Não. Trabalhar 24 Sim. horas. Porque tem adicional noturno, Sim, sim. Mas todas tudo as tem seu questões. preço, tudo tem seu valor, né? Sim, sim, Né? Tem eu a sua concordo. velocidade. Então, hoje, quem consegue oferecer esse serviço de uma forma 24 horas, ela sai na frente, cara. Tá. Essa que é a verdade. Hoje a gente dos que eu sei, né, tem pelo menos um terminal em Santos, que ele tem algumas unidades, né, Uhum. que ele trabalha 24 horas, se pagando uma taxa extra, né, Sim. como se fosse um adicional noturno, né, Sim. que aí ele permite você fazer essa entrega ou essa retirada do container. E aí eles fazem a vinculação, né, que a gente chama de todo o trâmite documental no expediente diurno, né? Então, mas para a gente facilita demais, entendeu? Perfeito. Me fala o seguinte, a gente começou a falar de transporte, e tal, que a gente foi Aham, embalado aqui, mas fala pra mim, aham. pontua pra mim, quem é a FMX, a marca, a empresa? Quais são a visão de vocês, os valores, o que que vocês acreditam? Como que você Ó, chegou nessa marca e como que você acredita a visão de vocês para o mercado? olha, eu sou um cara que gosto muito de tecnologia, então minha visão de mercado é que o mercado, cada vez que passa, ele vai se modernizar Uhum. e a gente quer estar junto com essas empresas que se modernizam, tanto com o sistema interno, quanto, de repente, daqui a pouco a gente vai começar a ter caminhão autônomo, né? Então, Sim. imagina só, eu tive nos Estados Unidos agora no final do ano, Uhum. e a gente já tem caminhão, não nós, né? Mas a Tesla, por exemplo, Sim. tem testado caminhão operando de forma autônoma durante 3.000 km. Caramba. Sem abastecimento, sem motorista. Imagina só. Isso Caramba. esse daí talvez nem seja mais o futuro, já seja o presente, sabe? Sim. Mas Quando em essa tecnologia. operação já funcionando ou em teste?
eu acho que ainda teste, tá? Até Tá. onde eu sei, teste Mas por mesmo enquanto, assim, pô. mas já é um negócio absurdo, né? Sim. Então, eu quero estar junto dessa modernização. Eu acho que, de repente, para o Brasil, em si, chegar nesse patamar pode demorar um pouco por conta da nossa infraestrutura, tanto energética Sim. quanto de rodovias, né? Apesar de eu achar que a gente tem bastante rodovia boa nos principais trajetos, né? Mas nos trajetos menos ocupados, assim, ainda é muito arcaico. Uhum. A gente tem muito a evoluir ainda. É, e em relação a gente tem como missão levar para os nossos clientes um trabalho honesto, dedicado, profissional e com muito cuidado, que é uma coisa que a gente vê que cada dia que passa as pessoas estão perdendo mais essa questão do cuidado, de, essa carga não é minha, então, para mim, tanto faz o que acontecer, se Uhum. chegar no horário, ou se extraviar, ou se o caminhão sofrer um acidente, qualquer coisa que seja. Eu acho que, infelizmente, a gente está numa geração, como você falou, muito ansiosa, então, de uma certa forma, ao mesmo tempo que o cliente quer esse imediatismo na operacional, né? Uhum. Tem um cara do outro lado da mesa que às vezes o cara, ao mesmo tempo que ele cobra, ele também não está nem aí. Então, é muito difícil essa questão da mão de obra hoje, né? Uhum. Então, a gente tem acompanhado atentamente o mercado, a gente está até agora partindo para uma nova fase da empresa. A gente está tentando fazer uma evolução. A gente acha que a empresa, de uma certa forma, estagnou um pouco no crescimento, apesar de a gente ter crescido 375% ano passado, Uhum. que é um crescimento maravilhoso. Ainda Maravilhoso. assim, a gente sempre tem um teto que a gente bate e a gente não consegue passar. Uhum. Então, a nossa ideia agora é a gente conseguir furar esse teto, né? Perfeito. A alcançar voos maiores e conseguir levar isso para o cliente, né? Uhum. E tá aí os nossos parceiros, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que é nosso cliente, é o nosso parceiro, é ele que coloca a comida na mesa da gente, né? A gente Sim. costuma falar isso. Então, a gente quer trabalhar de forma parceira com o cliente, não um parceiro não, um parceiro de junto dele mesmo, sabe? Sim. Eu acho que é uma coisa que o mercado tem perdido. As pessoas têm perdido esse valor com o cliente, as pessoas têm, principalmente os profissionais, em grande maioria os mais novos, né? Eles não dão mais tanto valor que o cliente merece, sabe? Sim. E a gente ainda tem uma cabeça de, não, cara, peraí, é o nosso cliente. Mas ele só tem um container. Não, cara, ele tem Ele um é um cliente, container. ele tem uma necessidade, ele Ele tem um tem um problema, ele container. precisa de alguém para É. ajudar. Às vezes a empresa ela só olha para o cara quando ele tem 400 containers por mês. Não, não é assim não. Porque o pequeno de hoje pode ser o grande de amanhã. Você E começou pequeno, eu eu comecei. comecei, todo mundo Exato. começa pequeno, Todo mundo começa de algum lugar, em algum entendeu? E eu lugar, né? acredito muito nisso. Então, sempre que a gente consegue levar a expertise do nosso trabalho, até mostrar para o cliente por que que a operação dele não está dando certo em alguns momentos. A gente sempre faz esse trabalho, né? Às vezes em reunião presencial, às vezes num simples e-mail ou no WhatsApp, Sim, hoje em dia é muito mais simples de falar, né? sim. A gente sempre tenta mostrar para ele. Alguns clientes entendem um pouco mais fácil, alguns outros já colocam uma certa dificuldade ali em entender o que a gente está querendo passar, mas sempre que eles deixam a gente elaborar a estratégia, a melhor estratégia pro transporte dele, ele sempre sai satisfeito. Legal. Então, um sinal de que a gente está no caminho certo, sabe? Isso que você falou me chama a atenção. O cliente deixar. Geralmente é o cliente. Como que é essa relação de montar a rota? É o cliente que monta a rota, você que monta a empresa? Qual que é esse ponto, por favor? Hoje a gente tem os seguintes, as seguintes premissas, né? Hum. O cliente, quando ele aluga um espaço no navio, né? Uhum. Então, ele faz isso com o armador, com a agente de carga. Uhum. E aí ele tem um prazo determinado pelo armador, que é o prazo que ele vai poder fazer toda a operação logística dele, ou seja, retirar o container, colocar a carga dentro do container, se apresentar no porto para ele poder sair na data que o navio está previsto, Tá. tá?
Então, normalmente, a gente costuma trabalhar dentro dessa janela que já está pré-determinada para o cliente, Tá. entendeu? Então, a gente tenta sempre antecipar o máximo possível, sem gerar um custo extra, né? Porque tem, às vezes, se você tirar muito cedo, você vai ficar com a carga nas Tá. costas, que a gente chama, né? Sim. Você vai ficar com a carga no caminhão e não consegue entrar no terminal Uhum. para entregar. E se você sai muito cedo, se você sair depois, você pode perder essa janela de entrada. Tá. Então, você acaba perdendo um navio, que o cliente pode acontecer de perder, e tudo isso gera multa, gera despesa extra. Sim. Então, a gente tenta sempre trabalhar dentro dessa janela dele que já está pré-determinada. Vitor, conta pra gente quais são os serviços que a FMX entrega para o cliente. É transporte de container? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Ó, hoje a gente está principalmente atuando, o nosso core business, né, é o transporte rodoviário de cargas, tá? Tá. Só que, lógico, só no transporte rodoviário, e aí, quando eu falo transporte rodoviário, é desde uma carga pequena até uma carga com excesso dimensional, que a gente fala, né? Tá. Então, a gente vai desde uma Saveiro até uma carga excedente, tá? Perfeito. Então, e isso a gente consegue atuar hoje nos principais portos e aeroportos do país, Uhum. tá? A gente está sediado em Santos, é aqui que é a nossa sede própria, mas a gente, depois de Santos, né, a gente precisou atender um cliente em Paranaguá, e aí depois a gente viu, poxa, a gente consegue evoluir para outros portos, né? Uhum. Então, hoje a gente atende Santos, Paranaguá, Itajaí, Itapoá, Navegantes, Rio Grande, Uhum. Rio de Janeiro, Pecém, Suape, Salvador, Rio de Janeiro, e em 2025, no começo de 2025, a gente começou as nossas operações também em Vitória, Legal. tá? Então, hoje, a gente sempre deixa centralizado todo o atendimento em Santos, ou seja, mesmo que os nossos clientes tenham esse atendimento em outro porto, ele vai estar falando Com alguém com o em escritório Santos. Santos. Isso. Perfeito. E aí, esse alguém em Santos vai estar destrinchando para os outros portos. E a gente acha que é muito mais fácil para o cliente, porque tem cliente que tem várias operações. Aham. Às vezes ele tem uma operação em Santos, Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo. Aham. E aí, se em cada porto ele tiver que falar com às vezes ele se confunde, esquece o e-mail, esquece o Sim. contato do cara, ou gera aquele desgaste, que é o que a gente não quer passar Não para o quer. cliente, a gente quer que essa dor de cabeça seja nossa, entendeu? Tá. Então a gente tenta fazer dessa forma. Hoje a gente tem conseguido atender assim alguns portos como Santos Paranaguá, Pecém, e Rio de Janeiro são os que a gente acaba tendo Mais mais volume. volume, né? Uhum. Inevitável, mas ainda assim a gente consegue atender em todos os outros. Perfeito. E quais são os desafios que você percebe? Quer complementar? É que eu esqueci de falar, dos serviços, né? Isso. Então, hoje, além do serviço de transporte rodoviário, Hum. que é o core business da empresa, a gente, meio que por obrigação de mercado, a gente acaba conseguindo atrelar alguns outros serviços para os clientes. Hum. E aí, que são os serviços de terminal. Então, imagina só, às vezes o cliente tem uma carga, veio no caminhão dele. Tem isso também. Às vezes ele tem a frota própria, ele traz a carga para o porto, e aqui a gente faz um transbordo, que é transferir a mercadoria de um veículo para dentro do container, por exemplo. Uhum. A gente consegue fazer isso aqui com o serviço de terminal. Esse serviço é um serviço terceirizado, Tá. mas a gente tem uma boa parceria, tem bons parceiros aqui, grandes no mercado, que dão todo o suporte para a gente. E a gente acaba tendo um preço também muito bom com eles, competitivo, porque como a gente acaba trazendo bastante volume, a gente tem uma negociação Sim. diferente Uhum. do que o cliente chegar e fechar apenas uma carga com eles, né? Uhum. Então, daí a gente também acaba fazendo com alguns clientes pontuais, é um serviço que ainda não é um serviço muito grande dentro da empresa, Uhum. que é o serviço do agenciamento de carga também, Uhum. mesmo porque hoje a gente tem um certo conflito aí, né, com alguns clientes nossos que são agentes de carga. Às vezes eles têm um certo receio da gente também fazer o agenciamento, Uhum. mas a gente acaba indicando quando precisa, né? Às vezes a gente indica até um parceiro nosso, Sim. passa carga para a gente às vezes passa um cliente para ele e um ajuda o outro, sabe? Legal. E da mesma forma o despacho aduaneiro, que é toda essa tramitação de liberação no porto. Então, hoje,
Esses são os 4 principais serviços que a gente faz, alguns mais, outros menos, né, Sim. mas a gente consegue atender com o nosso crivo de excelência, todos os 4 serviços. Então, assim, não é porque você tem um serviço excelente no transporte que você vai ter um serviço ruim, no transporte marítimo, no aéreo ou no despacho, no serviço terminal, não. Ele vai ter todo esse cuidado da nossa parte também. Maravilha, maravilha. A FMX tem quanto tempo de mercado? A gente está no mercado desde 2013, dia Ah, 22 de julho de 2013. Eu 13 anos sei já de empresa, já indo completar para 13 isso, anos agora. 13 anos de empresa. Eu já estou no mercado desde 2004, então já 22 anos de mercado. 22 anos de mercado. Hoje em dia, quando eu chego na reunião que eu falo que eu tenho 22 anos de mercado, o pessoal já respeita um pouco mais. Sim. No começo era Até porque bem você é novo diferente. também, né? É, verdade, era diferente, né? Apesar que eu fui perdendo o cabelo, depois eu fui ganhando cabelo, então. Isso aí faz parte. Isso aí a gente investe. Então, isso daí foi dando também um certo. A barba ser um pouco mais grisalha, ela Sim. ajuda hoje em dia, passa uma certa credibilidade, querendo ou não. Ainda tem gente que se prende muito com isso, né? Tem muito profissional novo no mercado que é excelente, cara, que é melhor que o Legal. cara que tá há 40 anos. Sim, sim. Então, eu Porque acho tem que cada sempre a um. cabeça aberta, querendo crescer, É, evoluir, aprender, como você sempre fez na sua carreira e hoje você faz o seu negócio. exato, é isso aí. Cara, uma das coisas que eu tento aqui é passar até dentro de casa, aqui falando uma parte pessoal também, é Uhum, passar esses valores, né? É dizer que a gente não precisa dar jeitinho em nada para a gente ter sucesso. uhum, Eu acho que em alguns momentos você precisa dançar conforme a música, sim. A gente está no Brasil, não é um país fácil em empreender, uhum. é muito desafiador, vira e mexe tem uma novidade. Às vezes você pergunta até para o seu computador o que que você precisa fazer, Sim, nem ele sabe. sim. Ele é especialista no negócio, nem ele sabe de tudo, porque toda hora a regra do jogo muda, e Uhum, muitas vezes com o jogo andando, sabe? uhum, Mas eu acredito que, assim, na essência, a gente consegue ainda é, passar isso para o cliente. Eu vejo, assim, os mais novos, assim, até falando pelos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. uhum. Eu acho que essa geração que está vindo agora, é, eu acho que eles estão vindo diferentes, sabe? Tá. Eu acho que eles estão vindo muito mais maduros, com uma cabeça muito mais aberta, e a gente, de uma certa forma, a gente perdeu durante um período aí, durante uns 15 anos, pelo menos, eu diria que a gente perdeu um pouquinho desse valor, né, que a gente dava para as coisas, né, que as pessoas davam, inclusive uma para as outras, né? Sim, sim. Infelizmente foi natural isso acontecer, mas eu acho que as pessoas estão resgatando isso conforme elas percebem que elas perderam. É. Aham. Perdemos e vamos recuperar. Como vamos recuperar? Eu acho que É, tá nesse momento. Muito bom, exato. Vitor. Muito bom. Bom, Adorei a sua presença. Gostei muito da sua história. eu que agradeço. Resumindo aqui, um garoto que eu conheço desde moleque, né? A gente era moleque Aham, junto. Eu vi onde certeza. você morou. Eu acredito na tua história. Aham, É, enfim, conheci seu pai, né? uhum, Então eu sei o quanto a sua carreira, o que você tem hoje, o que você representa para o mercado hoje na sua área de atuação, de fato é uma história verídica, uma história real de uhum. alguém do bem que eu sempre vi muito bem e por isso que eu fiz questão Legal. de convidar Obrigado. para estar aqui. Por isso que eu fiz questão de estar aqui contando, querendo compartilhar a sua história nesse episódio. Muito Legal, eu obrigado pela sua agradeço. contribuição. E eu vou deixar as palavras finais aí para você poder passar aí para o mercado, enfim, para você encerrar. Maravilha. Olha, eu agradeço também imensamente pelo bate-papo. Espero que realmente você decole também. Eu sei como que é começar, eu sei como é recomeçar. Então, não é fácil para ninguém, mas eu acho assim que nada vence o trabalho, tá? Essa é uma frase que eu falo para o meu time: nada vence o trabalho. Então, se você quiser perseverar, você vai ter que arregaçar as mangas e ir para cima mesmo. Em relação ao mercado, se eu pudesse pedir para os clientes é que eles valorizassem um pouco mais, né, a mão de obra, porque não é fácil você ter um negócio hoje e muitas vezes algumas empresas se seduzem em sucatear, né, a precificação de mercado, visando somente o lucro e esquecem da parte
de segurança, da credibilidade das empresas. Uhum. E eu acho que dá para a gente ter tudo, entendeu? E todo mundo ainda ganhar, né? É. Então é basicamente isso. Baseado na Agradecer verdade, na novamente. transparência, tem que ser bom É, para todo mundo. exato. Todo mundo consegue ganhar um pouco. É isso aí. Maravilha. Uhum. Vitor, mais Beleza? uma vez, muito obrigado por ter participado desse episódio. Para quem assistiu, espero que você tenha gostado da história do Vitor, um grande amigo, um grande conhecido, um grande parceiro, um grande cara aí que tenho muito carinho e muita consideração. Você que Valeu, assistiu muito esse obrigado. episódio, seja muito bem-vindo. Acompanhe. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber o alerta dos próximos episódios e conhecer outras várias histórias fantásticas, assim como a do Vitor. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu.